Quero estudar com os irmãos hoje sobre a vida de um homem muito abençoado que viveu no passado. Hoje, se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar dois temas da mesma pessoa, o mesmo personagem. Agora de manhã, o tema é Deus vê o coração. E à noite nós vamos estudar sobre insistência. Os dois temas estão ligados, é do mesmo personagem. Vamos usar parte dos mesmos textos para aprendermos algumas coisas práticas para as nossas vidas. Quero ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 16. Deus vê o coração. Se houver alguém do teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura com ele, por favor, faça isso. Quero ler deste texto com os irmãos parte do começo da história de Davi. A vida de Davi nos traz muitos ensinamentos. Como estudamos ontem à noite aqui na Escola de Ministérios, nós temos por prática ler e estudar a Bíblia, e eu amo a palavra de Deus, tenho dito isso aqui, amo a palavra de Deus, porque Deus permitiu que fosse escrito tudo o que é relacionado à vida humana. E ontem nós estudamos sobre isso aqui. Aliás, se Deus nos permitir, ainda este mês vou preparar uma mensagem sobre o tema de ontem, que foi muito gostoso, muito bom o que nós estudamos ontem. A vida de Davi nos traz muitos exemplos de atitudes boas, atitudes ruins, que infelizmente trouxeram tristezas para a vida de Davi. Quero falar das coisas boas, para a gente aprender prática para a nossa vida hoje, no século 21. A palavra de Deus, este texto, vamos ler boa parte deles, e sugar algumas coisas para nós. Por isso escolhi esse tema, Deus vê o coração. Deus não olha para a gente como as pessoas do mundo nos olham. Deus, ele tem olhares diferentes para com a gente. Deus enxerga dentro da gente, Deus conhece dentro da gente. E isso está bem explícito neste texto relacionado a Davi. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Pausa, por que isso aconteceu? Para você se inteirar um pouco da história. Saul, o primeiro rei de Israel, ele recebeu durante o seu reinado uma ordem de Deus para que ele fosse num determinado lugar, destruísse o povo, destruísse as casas, destruísse todos os animais, tudo. Era uma ordem que ele recebeu de Deus, segundo a Bíblia. Quando ele chegou naquele lugar, ele destruiu o povo, destruiu as casas, as moradias, mas os animais que eles tinham, o gado que eles tinham, como era muito bom e tal, ele preferiu guardá-los. E ele disse: depois eu vou sacrificar para Deus. Vou pegar esses animais e faço um sacrifício para Deus. Ele já estava com algumas coisas, já tinha tomado algumas decisões erradas no seu reinado. Essa foi a gota d'água. Quando Deus usa Samuel para falar com Saul, ele fala o seguinte: o que eu falei para você? Era para você destruir tudo. Aí aquele cara cheio de boas intenções, fala: não, Deus, eu guardei os animais porque eu gostaria de fazer um sacrifício para o Senhor. Aí Deus fala através de Samuel para ele: eu não quero sacrifício, eu quero gente que me obedeça. E você desobedeceu. Por causa de outras questões já no reino dele, Deus, segundo a Bíblia, segundo a tradução da Bíblia, rejeitou Saul como rei.
E já começou a preparar um outro rei, segundo a própria Bíblia, o seu coração. Aí Samuel recebe essa determinação de Deus, vá à casa de Jessé, em Belém, e um dos filhos dele eu vou escolher para ser o futuro rei de Israel. Vamos lá, versículo 2 agora. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. 3, convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. 3, irá ungir para mim aquele que eu indicar, disse o Senhor. Versículo 4, Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? 5, respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele os convidou para o sacrifício. 6, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Versículo 7, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pausa, o que aconteceu? Entrou o primeiro filho de Jessé, alto, forte. Ele olhou e falou: pô, é esse cara, porque Saul era assim, alto e forte, segundo a história bíblica. Aí, quando ele vê aquilo, Deus já fala no coração dele: você está olhando por fora, eu vejo dentro o coração. Lembre-se, coração, que eu digo, e a Bíblia fala, Jesus ensinou sobre isso, é esse aqui, e não esse aqui. Esse aqui serve para pulsar sangue para o organismo. Coração que a Bíblia fala é este. Jesus disse: do coração do homem saem os maus pensamentos, os maus desígnios. Tudo que temos e somos como pessoa está gravado, está dentro de nós. E você vai entender por que eu estou te falando isso. Vamos lá. Versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Versículo 10. Então Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhes disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Versículo 12, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas segundo a história bíblica, 1,65 de altura. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Por enquanto até aí, deixa aberto aí. Algumas questões aqui para a gente entender. Por que Deus viu o coração? Deus conhecia o coração de todos os irmãos de Davi, inclusive de Davi. Deus conhecia o coração de Saul, de Samuel. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o teu coração. Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo. Deus sabe da capacidade que nós temos interiormente. Deus sabe dos medos que nós temos interiormente. Deus sabe de tudo, Ele conhece tudo. E isso vai ficar claro quando a gente lê o restante do texto. Por exemplo, por que Jessé se esqueceu de Davi? Segundo historiadores bíblicos, até por conta de um versículo que Davi escreveu no Salmo 51,
Segundo alguns historiadores bíblicos, eles chegaram a uma conclusão: Davi era meio que um filho bastardo de Jessé. Tipo, a mãe de Davi teve um caso, um problema, segundo historiadores bíblicos. E por que isso eles chegaram a essa conclusão? Salmo 51, versículo 5, quando Davi pecou, quando Davi errou lá no caso da questão de Betseba, quando Natã, que era o profeta da época, foi falar com Davi e o acusou, ele cai em si, se humilha, escreve o Salmo 51, e no versículo 5 ele diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Então chegaram a uma conclusão, se é verdade ou não, estou te dando dados que existem por aí hoje de informação, que Davi não era um filho legítimo de Jessé. Se era ou não, eu não sei, tomara que seja. Enfim, a questão não é essa. A questão é que havia um certo desprezo, esquecimento do pai em relação ao filho. Quando ele é chamado para sacrificar junto com Samuel a Deus, ele leva seus 7 filhos. Pô, mas ele tinha 8. E o outro? O outro está lá cuidando de ovelha. O importante são esses 7. Por isso que, quando Samuel viu chegando o primeiro, o mais velho, alto, forte, assim como era Saul, ele já relacionou, ele falou, deve ser esse cara. Mas aí Deus fala no coração dele: vocês têm o hábito, e você, Samuel, tem o hábito de ver a aparência. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Deus conhecia o coração daqueles irmãos, daquela família. E por que Deus olha o coração? Isso me chamou muito a atenção. Porque Deus conhece, como eu disse, dentro de nós. Quero ler com vocês, deixou a Bíblia aberta, 1 Samuel, agora capítulo 17. A partir do versículo 1 diz: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-damim, entre Socó e Azecá. 2, Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Versículo 3, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando um vale no meio, entre eles. Versículo 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. 5, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Versículo 6, nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. 7, a haste de sua lança era parecida como uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente. Versículo 8, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. 9, se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Versículo 10, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Versículo 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 12, Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Versículo 13, os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho,
Abinadab o segundo e Samá o terceiro. Os três fortão, grandão, bonitão. 14, Davi era o caçula. Os três mais velhos seguiram Saul, mas, 15, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para assentar as ovelhas de seu pai em Belém. Pausa, por que Davi ia ao acampamento de Saul? Porque diz o texto bíblico, se tradução ou não, a Bíblia diz isso, Deus mandava um espírito mau na vida de Saul o atormentar. Ele ficou tão atormentado que os seus guardas disseram: a gente precisa arrumar um cara que toca aí, para que quando ele tocar, traga paz. Porque para muitas pessoas como eu, certas músicas traz paz. E descobriram que Jessé, ou que Davi, filho de Jessé, era o cara que tocava. Convidaram ele, ele foi. A Bíblia diz que quando Davi tocava, o espírito imundo, o espírito perturbador ia embora. Então todos os dias, praticamente, ele ia à casa, à tenda de Saul, e naquele momento de sentimento ruim que ele estava vivendo, que o espírito o atormentava, Davi tocava a sua harpa, Davi tocava o seu instrumento, e o espírito mal ia embora. Então ele tinha esse hábito de manhã ele ia lá tocar, de tarde ele cuidava das ovelhas do pai. Veja que interessante, volte ao texto aí, 16 agora. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição, falando as mesmas coisas que ele falava lá. Vá agora para o versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. Enfim, versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. 25, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Lembre-se, 2,90 m de altura, armadura de 65 quilos, e entre as armas que ele tinha, um tipo de uma flecha, assim, de uma lança enorme que só a ponta era 7 quilos. Os caras ficaram com medo. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Imagina a que ponto chegou Saul. Falou: vou dar a filha para casar, vou dar dinheiro, vou isentar de imposto, o que mais vocês querem? Só que tem que ter alguém corajoso para ir lá. E não tinha ninguém. Voltando para o texto. Versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu e circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 27, repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é preso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Tipo assim, ele estava dizendo para o irmão dele: você veio aqui só para ver nós perder, se estrepar aqui. A visão que o irmão mais velho tinha do irmão mais novo. Volte para o texto. 29, disse Davi: o que fiz agora? Será que eu nem posso conversar, ou nem mesmo posso conversar? Versículo 30, ele então se virou para o outro lado, ou para outro, desculpe, e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Aí as palavras 31 de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Disse Davi a Saul, 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Qual foi a reação de Saul? 33, ele responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade.
Qual foi a impressão que Saul teve? Olhou para Davi e falou: o cara tem 2,90 m, o cara tem uma couraça de 65 quilos, o cara tem uma lança que a ponta tem 7,2 kg. O cara é guerreiro desde a mocidade, e vem você, 1,65 m, pastorzinho de ovelha, querer desafiar um cara desse. Você está de brincadeira. Esse é o olhar do ser humano. Mas Deus conhece o coração, Deus vê o coração. O que aconteceu? 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho. 35. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. 37. O Senhor que me livre, ou o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Só até aí. O resto da história você sabe. Saul quis equipá-lo com uma armadura, a armadura não pesou, não serviu, pesou muito e não serviu. E ele disse: olha, eu vou em nome do Senhor. A história você sabe, ele foi uma pequena pedra e uma funda, a sua habilidade de lançar, acertou bem no meio da testa de Golias. Se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que ele caiu de boca no chão, só com o impacto daquela pedra. Ótimo, você sabe da história. O que a gente pode aprender com ela de prático para as nossas vidas no século 21? Quero considerar algumas questões com os irmãos. Primeiro, como anda o teu coração? Como anda o teu coração? Como assim, pastor? Que conceito você tem em relação à sua vida? Que conceito você tem dentro de você? Por muitas vezes, nós podemos parecer que somos uma coisa, e na maioria das vezes, quando vem a luta, a dificuldade, nós mostramos que somos outra. Eu busquei na internet, achei interessante essa foto. O que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. Porque tem muita gente que se mostra forte e tal, mas tem pouca profundidade ou pouca raiz. E tem gente que tem muita profundidade, apesar de ser pequeno, que às vezes não aparenta isso. Esse é o caso de Davi. Davi, 1,65 m de altura, franzino. Todavia, acho que o pai dele, Jessé, não sabia que o seu filho, enquanto cuidando de ovelhas, um leão tentou pegar uma ovelha e matá-la para comê-la. Davi foi lá e defendeu. Ele pegou o leão pela juba e brigou, lutou com o leão, matou um leão. Irmão, irmã, falando sério, eu e você, hoje, se um leão saísse correndo atrás de nós, ou de uma ovelha nossa, nós teríamos coragem de pegar esse leão e falar: dá minha ovelha aqui que eu vou arrebentar a sua cara agora. O que a gente faria? É só uma ovelha que você quer? Pode comer 2, 3. A maioria faria isso. Vem um urso, e o urso olha a ovelhinha e fala: é hoje que eu vou fazer uma boa refeição. Só que tinha um carinha de 1,65 m de altura que enfrenta um urso de 2 metros e lá vai fumaça. Não, a ovelha do meu pai você não vai pegar, não. E briga com o urso e mata o urso. Como é que pode um cara de 1,65 m de altura fazer isso? Não importa a força. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus diz: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito.
Lembre-se que ele tinha sido escolhido por Deus. Por que Deus escolheu Davi? Porque ele tinha um espírito diferente. E o Espírito Santo entrou na sua vida. Ao ponto dele enfrentar estas situações assim. Ao ponto dele ir visitar os seus irmãos e levar mantimentos para os irmãos, os 3 mais velhos, mais altos, mais fortes, que já faziam parte do exército. E se você ler, que a gente não tem tempo, mas se você ler no texto, você vai ver que os soldados de Israel, eles estavam batendo os joelhos um no outro. Irmãos, durante 40 dias, presta atenção, durante 40 dias, Golias, ele ia no meio do vale, lembre-se, os israelitas de um lado, os filisteus de outros. Vale. Ele ia lá no meio do vale e desafiava todos os 40 dias, segundo o texto. Tem alguém corajoso aí para me enfrentar? Se ganhar a guerra, nós vamos ser escravos. Quem ganhar a guerra, o outro se torna escravo. Tem alguém para me enfrentar? Imagina um cara de 2,90 metros de altura, com aquela couraça, com aquela lança, com aquela espada, chega naquele lugar do vale e desafia. Todos os soldados, diz o texto, todos, eles olhavam um para o outro e falavam assim: tá afim? Não, eu não. E você? Não, eu também não. Olha o tamanho do cara. Mas Davi, quando olhou aquilo, ele falou: não, eu não aceito essa situação. Não é possível um cara como esse ficar falando mal do meu Deus. Não, eu não aceito isso não. Aí ele vai e fala com Saul, e Saul diz para ele: filho, olha o teu tamanho, o tamanho do cara. O importante dessa história, para a gente entender algumas questões, irmãos, é: Deus conhece o coração. Deus olha o coração. Por isso que tem algumas vezes que você olha para pessoas que se deram bem na vida, pessoas que são bem-sucedidas, pessoas que têm uma vida assim abençoada, uma família abençoada, você olha e fala assim: pô, não dou um tostão para esse. É o caso daquela moça que quando quer casar, ela olha e fala assim: pô, eu quero um cara alto, forte, fofo, tal. Tipo eu assim. Brincadeira. Vou querer um baixinho, feinho. Ah, aquele ali, coitado, feinho, o zóio dele é assim. Eu não quero. Olha a aparência, não conhece o coração. E tem muita mulher hoje, tem muito homem hoje perdendo grandes bênçãos de Deus por escolher pela aparência. Tem muita gente hoje perdendo grandes negócios. Tem muita gente hoje aí perdendo grandes oportunidades porque ele olha pela aparência. E o que eu quero te mostrar com isso hoje aqui? Primeiro, que conceito você tem de você mesmo? Você é daqueles que, quando acontece uma situação na sua vida, você fala assim: ó vida, ó dor, essa coisa só acontece comigo. Você já falou essa expressão alguma vez? Eu já. Então eu já sou réu, confesso aqui. Você já falou alguma vez essa expressão? Aconteceu alguma coisa na sua vida, bateram no teu carro. Caramba, só acontece comigo. Roubaram o teu celular. Mas só acontece comigo. O cara vem e fala mal de você do nada. Fala: caramba, você está doido? Só acontece comigo essas coisas. Já falou isso alguma vez em relação a alguma coisa da sua vida? Você está sofrendo há anos. Só acontece comigo. Ficou doente. Só acontece comigo. Patrão mandou você embora. Só acontece comigo. Aquele irmão lá na igreja, o cara não é dizimista, não é ofertante, o cara vai no culto de vez em quando, está lá e eu aqui, ó. Por que essas coisas só acontecem comigo? Quando você começa a olhar para os outros e se comparar com os outros, talvez seja o grande problema da humanidade hoje. Porque Deus, Ele tem olhares para cada um de nós. Deus vê o nosso coração. Deus sabe o que está dentro de você. Deus conhece a tua força interior. Deus sabe que você pode e você não pode fazer.
E talvez esse seja a questão que muita gente não entenda hoje. Quando vem à igreja e começa a cobrar a Deus, dizendo que Deus não o abençoa, que Deus não o ajuda, que Deus não faz nada por ele, porque se ele acha que o problema é a igreja, então eu vou trocar de igreja, o problema é o pastor, o problema é o irmão, o problema é a irmã. Aí ele começa a achar que o problema é o pai dele, que não cuidou dele direito, o problema é a mãe dele, que não deu o carinho que devia, o problema é o cunhado que é rico e não ajuda, o irmão mais velho que casou com uma menina bonita, e a menina bonita, o pai dela era rico e deu tudo para ele, e ele não, casou com uma menina feia, e agora está tendo que se matar para cuidar. Por quê? Aí ele vem para a igreja e começa a cobrar Deus. Meus irmãos, o mesmo Deus de Davi era o mesmo Deus dos irmãos dele. Era o mesmo Deus. Jessé ensinou a todos a servir e adorar o Deus vivo. Agora, veja a mentalidade dos outros irmãos e veja a mentalidade de Davi. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus queria, eu vou usar essa expressão aqui, precisava, mas não entenda assim. Deus queria que colocasse ou que fosse colocado alguém à frente do seu povo. Alguém que tivesse realmente pulso, firmeza, coragem. E ele não encontrou isso em qualquer um, nem em Saul. Tanto que a Bíblia diz e ensina que Davi foi o grande rei de Israel. Não teve nenhum antes e depois como Davi. Ah, mas e Salomão? Salomão foi inteligente, Salomão foi rico. Sim, mas Davi foi considerado o rei das grandes batalhas. Ele não perdeu nenhuma batalha. Todas as batalhas que ele disputou, ele ganhou. A única batalha que ele perdeu foi contra ele mesmo. O dia que ele resolveu ficar em casa, viu uma mulher, desejou a mulher e pecou. Mas em relação ao povo, Deus precisava de uma pessoa que tivesse firmeza. Quem que ia ser esse? Os irmãos de Davi? Os caras que quando viram um gigante, que eram maiores que Davi, viram um gigante e ficaram com medo? No meio do exército imenso, a maioria esmagadora batendo o joelho no outro, com medo. E o gigante indo lá e desafiando, todos os dias. Meus irmãos, não sei se você prestou atenção no texto, mas diz o texto que virou um hábito. Que hábito foi esse? Todos os 40 dias, Golias ia lá e falava assim: aí, não tem nenhum corajoso aí, cadê os homens desse lugar? Tem homem não? E isso começou a virar um habitual. O que virou habitual? Aqueles homens ouvirem uma afronta dessa e deixarem de lado, tipo assim, se esconderem, se esquivarem. Medo. Mas vai um carinha baixinho, que já tinha enfrentado um urso e um leão, e ele diz assim: eu vou, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Deus vai me dar a vitória. Porque no texto, se você continuar lendo, quando Golias viu Davi se aproximando, imagina o vale, Davi descendo, e Golias lá. Quando Golias olha, fala assim: o que é? Mandando criança brigar comigo? Eu sou algum cão para vir com pau me bater aqui? O que é? Vocês estão de brincadeira? Você vai brigar comigo? Olha, sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou cortar você em pedacinho, vou jogar a sua carne para os urubu aí comer. Aí Davi olha para ele e fala assim: não. Hoje mesmo, o meu Deus vai me dar a sua vida na minha mão. E vocês vão saber que existe um Deus em Israel. E diz o texto que ele foi para cima, e uma pedrinha só. Que Deus não precisa de muita coisa para fazer nada. O mínimo, já estudamos sobre isso aqui. Uma pedrinha derruba um gigante de 2,90 metros, ele cai de boca no chão. Davi foi lá, pega a espada dele. Eu imagino Davi pegando a espada dele, devia ser um espadão, né? Quem já assistiu Chaves sabe o que eu estou falando, que às vezes o Chaves brinca com isso. E aí ele pega aquela espada e corta a cabeça do cara. Era o hábito na época. Aí os soldados, aí eu vou te falar, aí é fácil, né? Os soldados, quando viram Golias no chão, sem cabeça, vão para cima.
Criaram coragem. Foram e mataram a maioria do exército filisteu. Ficaram pelo caminho, tudo morto. Mas quem teve coragem mesmo de enfrentar foi um carinha pequenininho. E por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Por isso eu pergunto de novo, que conceito você tem dentro de você em relação a você mesmo? Você é daqueles que vive só reclamando, você é daqueles que vive só preocupado, a vida foi ruim comigo. Porque Davi, baseado no que eu te falei aqui de informação, se verdade ou não, é estudo. Se Davi era realmente um filho bastardo de Jessé, e foi rejeitado pelo pai, a ponto do pai se esquecer dele, e lembrar só quando tinha acabado os outros 7. Ele tinha, Davi, todas as razões do mundo, para dizer o seguinte, que vida é essa minha, né? Meus irmãos lá, ó, soldado, e eu aqui cuidando de ovelha, eu aqui servindo de pastorzinho. Só que a Bíblia ensina, e os estudiosos também chegaram à conclusão, por exemplo, o Salmo 23, Davi escreveu quando ele estava cuidando de ovelhas. Lá com 17, 18 anos, Davi já tinha um relacionamento com Deus, já conhecia Deus, já se relacionava com Ele profundamente, a ponto de escrever salmos, escrever textos que ele dedicava a Deus, no seu tempo de folga. De crer que Deus estava com ele todo o tempo, de crer que Deus sustentava a vida dele, filho bastardo ou não, rejeitado pelo pai ou não, ele estava ali firme, cumprindo o seu trabalho. Se era para servir como pastor de ovelha, ele estava servindo. Se era para lutar por uma ovelha do seu pai, ele lutou com um leão, com um urso, venceu. Por quê? Porque a mente de Davi era uma mente treinada. E de noite nós vamos estudar sobre isso. Como anda a nossa mente, o nosso coração? E eu estou te perguntando isso porque Deus te conhece. E você se conhece? Você sabe até onde você pode chegar? Você crê mesmo em Deus? Que tipo de pensamento você tem na sua vida? Ah, Deus se esqueceu de mim, Deus não está comigo, a minha vida é assim mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, fazer o quê? É a vida... Porque isso está no teu coração? Ou será que você pode se levantar hoje e dizer, não, eu tenho um Deus, um Cristo vivo que morreu na cruz, que deu a vida por mim, então eu tenho que viver essa vida intensamente, eu tenho que fazer o melhor no meu trabalho, eu tenho que amar as pessoas, ajudar as pessoas, eu tenho que viver realmente como um discípulo de Jesus, servir ao Senhor com alegria, na tristeza, na alegria, com dinheiro, sem dinheiro, doente ou não, eu vou continuar firme servindo a Deus, porque Deus conhece o meu coração, Deus sabe que eu amo, Deus sabe que Ele é tudo para mim, Deus sabe que eu dependo dEle, eu não dependo do meu salário, eu não dependo do meu trabalho, eu não dependo das pessoas, eu dependo de Deus. Deus é que sustenta a minha vida. Será que é esse pensamento que nós temos no coração? Ou será que a gente pensa como os irmãos de Davi, como o exército? Era um exército, aparelhado, mas medroso. Qual o pensamento nós temos em relação a Deus? Bom, Isaías, capítulo 55, acompanhe aqui, versículo 8. Deus disse através de Isaías, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Versículo 11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, disse o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Aí você olha para a Bíblia, tem 8.000 promessas de Deus descritas aqui para os seus filhos. E tem gente que não consegue viver 2, 3. Por quê? Porque ele não conhece Deus, porque ele não se relaciona com Deus. Às vezes ele olha para o irmão, para a irmã que é abençoado, abençoada, e fala, por que Deus ajudou tanto ele e eu não?
Porque Deus conhece o coração. Aquele irmão, como meu pai dizia, né? Meu pai usava muito essa expressão quando vivo. As pessoas só vê os uísques que você bebe, os tombos que você leva, ninguém vê. Que a pessoa olha você com um carrão, né, uma casa, um bom trabalho, e fala, ó, cara, esse aí deve ser magnata, deve ter alguém lá, a treta dele. O cara não olha o quanto você passou lá atrás, quanto você sofreu lá atrás, quanto você se esforçou, o quanto você trabalhou, o quanto você se dedicou ao Senhor, o quanto você foi fiel a Deus. As pessoas não olham isso, elas olham você hoje, porque ela olha pela aparência. Mas Deus olha o coração. E a pergunta para hoje é, como anda o teu coração? O apóstolo Paulo, para encerrar aqui, que foi um dos caras mais treinados, mais mente treinada do que Paulo, é impossível. O apóstolo Paulo, ele escreveu um texto para a igreja de Filipe, que eu gosto muito, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ele disse, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo escreveu isso. De prático para nós, como é que anda o nosso coração? Que conceito nós temos acerca de nós mesmos? Somos fiéis ao Senhor? Temos buscado ao Senhor? Temos servido ao Senhor? Temos acreditado, dependido do Senhor? Ou será que nós somos daqueles que estão sempre com medo? O que será o amanhã? Como é que será o amanhã? E se eu morrer, como é que será? E se acontecer isso? E se eu perder o emprego? E se acontecer... Meu irmão, para com isso. Pegue esse gancho no texto de Davi, coloque isso hoje no teu coração. Davi tinha plena convicção. Deus era com ele em todos os momentos. Ele escreveu no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, se eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Aí Jesus se reencontra com os seus discípulos, Mateus 28, 20, ele diz, eis que estou com vocês todos os dias. Isso não é brincadeira não, meus irmãos. Jesus está com a gente todo dia, toda hora. E a gente ainda se sente fraco, com medo. Será que eu faço? Será que eu não faço? Jesus está contigo, comigo. O seu Espírito habita naqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. O mesmo Espírito que estava na vida de Davi é o mesmo Espírito que opera hoje na vida dos cristãos que servem a Deus. Portanto, meu irmão, coloque dentro do teu coração hoje, lembre-se do sacrifício de Jesus. Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário para trazer liberdade para a gente. Não é para a gente ficar preso a essas coisas, é para a gente viver a liberdade. E eu quero ler um texto com vocês para encerrar, para a gente entrar na ceia aqui. Se você puder, abra aí em 2 Coríntios capítulo 10. Veja o que Paulo escreveu acerca desse assunto. Pastor, você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Você não conhece a minha luta. Eu não conheço, mas Deus conhece. Você não sabe o que está dentro do meu coração. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus conhecia o coração dos irmãos de Davi e o coração de Davi. 2 Coríntios, capítulo 10. Paulo falando para a igreja de Corinto, que era uma igreja portuária, ou seja, Corinto era uma cidade portuária, foi-se aberta uma igreja, cidade portuária, muito pecado, muita gente caía por causa dos pecados que se eram praticados, de moralidade sexual e tal. Pessoas se converteram, Paulo escrevia cartas que foram juntadas nestes livros, de 1 Coríntios, 2 Coríntios. Em 2 Coríntios capítulo 10, escrevendo essa igreja, Paulo diz o seguinte: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu,
que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Quando eu sou com vocês, eu sou aqui aquele carinha assim. Mas quando eu estou fora daí, gente, vocês não sabem o que Deus tem feito através da minha vida. E quem estudou a Bíblia sabe o que Paulo fez ao longo de sua caminhada nessa terra. Ele superou o que ele fez, o que os outros 11 discípulos fizeram. O que Paulo fez, ele fez mais que os outros 11. Só para você ter uma ideia. Vamos lá, versículo 2. Aí ele diz: eu rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora eu sou humano, eu não luto segundo os padrões humanos. 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento. Para quê? Para torná-lo obediente a Cristo. 6. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. 7, o último desses que quero ler, ele escreveu: vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Gente, vocês são discípulos de Jesus? Poxa, nós somos. E o que Jesus então fez, mostrou, viveu? Protótipo de Deus para nós, o amor de Deus revelado para nós, a graça de Deus expressa na vida de Jesus por nós. Jesus morreu, pagou um preço caro, o pior ele passou, para que a gente pudesse hoje ter uma vida assim, olhando para Jesus, confiando no Senhor, vivendo o seguinte: eu estou cuidando de ovelhas, mas eu sei que Deus está cuidando de mim, Deus tem algo maior para a minha vida, eu creio nisso, eu sinto isso no meu coração. Ou será que nós somos daqueles que a gente, eu sou cristão, né? Mas sabe como é que é, né? Sou cristão, vou na igreja e não sei o que acontece, às vezes eu estou forte, às vezes eu estou fraco, às vezes eu tenho força para ir, às vezes eu não tenho. Às vezes, sabe aqueles, parece monge. E Deus não te chamou para isso. Se Deus te chamou e se você está aqui hoje, é porque Ele ama você, Ele tem propósitos para você e Ele conhece o teu coração. Pastor, mas os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos. Davi sabia disso. Os irmãos dele não, mas Davi sabia disso. Pastor, mas a gente está vivendo uma crise. O Brasil, algumas pessoas podem estar vivendo uma crise. O mundo pode estar vivendo uma crise. Mas eu não estou em crise, eu estou em Jesus. E por quê? Porque eu não sou cidadão mais dessa terra. Como o Paulo disse aqui, eu não uso mais, eu não fico agora tirando dente, sangue, furando os olhos, batendo nos outros. Não preciso lançar mais pedra para vencer. As pedras que lançamos hoje são pedras espirituais para derrotar os inimigos que estão por aí. E a Bíblia ainda diz no livro de 1 João que maior é aquele que está em nós do que esses que estão no mundo. Quer dizer, a Bíblia está cheia de dicas importantes para a gente crer. Irmãos, eu creio que chegou o momento da gente se mostrar realmente como cristãos, e Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que eu penso, sabe o que você pensa. Conselho que eu te dou a partir de hoje, começando mais um mês, quem sabe a partir desse mês e o resto da sua vida,
Você venha a pensar diferente, a crer na palavra, crer no Senhor, depender do Senhor, viver a palavra e viver a sua vida. Seja como pastor de ovelhas, seja como um grande guerreiro, mas viva intensamente crendo que Deus está contigo, que Deus cuida de você, que Deus tem planejamento para a tua vida e não é de hoje. Desde a fundação da terra, Deus já nos conhecia, Deus já tinha planos para a gente, e não são planos frustrados, planos de tristeza, são planos de bênção. Deus tem um plano para cada uma das pessoas nessa terra. Pena que a maioria das pessoas dessa terra não entende o plano de Deus. Mas se você entender, se você colocar dentro do teu coração, se você, como disse Paulo, pensar nas coisas que são boas, acreditar, o problema é acreditar. E Salomão falou sobre isso. Assim como o homem se imagina, assim o é. Os irmãos de Davi tinham até raiva dele. O mais velho disse: você tem um coração assim, desprezado, você vive desprezando os outros, você tem um coração, que é isso? Está aí tirando sarro da gente, você veio ver a gente perder a batalha? E Davi não estava nem falando sobre isso. Por quê? Porque as pessoas julgam pela aparência. O importante, meus irmãos, é saber o que Deus pensa de nós. E o que Deus pensa de nós são coisas boas. Deus tem planos para a gente. Deus tem plano para a tua vida, para a tua família. Então, irmão, irmã, você está esperando no Senhor? Estou. Continue. Que o Deus já te ungiu, Deus já te capacitou, e na hora certa, na hora de Deus, as coisas vão chegar. Amém? Amém. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça por um instante.